Olha, o pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador, deputado estadual Robinson Almeida, defendeu, durante encontro da sigla no último fim de semana, unidade na base do governador Jerônimo Rodrigues para a disputa de 2024. O deputado esteve ao lado do vice-governador Geraldo Júnior, também pré-candidato a prefeito pelo MDB, do senador Jacques Wagner e outras lideranças políticas, e ratificou que a base do governo Jerônimo vai entrar unida para as configurações de olho nas eleições de 2024. O deputado estadual Robinson Almeida, do PT, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Um bom dia especial a toda a audiência da Tarde FM. Deputado, a impressão que dá é que todos os pré-candidatos falam a mesma coisa, de que precisa haver pacificação, entendimento, consenso na base de apoio ao governo para que o grupo marche unido nas eleições do ano que vem, mas até agora essa pacificação, esse consenso, esse entendimento não ocorreu. Aliás, sequer um nome que seja unificado, não é? O que está faltando? Olha, nós temos a eleição em outubro de 2024 e o governador Jerônimo Rodrigues deu prazo de um ano. Então, prazo de um ano para quê? Para a escolha da candidatura. A partir de quando? Outubro de 23. Nós estamos no final de setembro, então nós estamos ainda dentro do prazo. E é Mas espera aí, é conveniente adiar tanto essa escolha? Não, é porque as eleições anteciparam, porque a oposição, ao perder, não saiu do palanque, continuou politizando a realidade baiana e tudo fez com que se antecipasse esse debate, porque, a rigor, a população não está com cabeça em eleição. A população quer saber do posto de saúde que não está funcionando nos bairros de Salvador, quer saber do transporte público que é ineficiente, que deixa isolado lá dentro do bairro. Mas os pré-candidatos querem essa definição, não? Precisa de uma definição com o tempo, especialmente nós que estamos na oposição em Salvador, para organizar um programa de governo alternativo, com proposta para resolver os problemas da cidade, montar chapa de vereadores, organizar uma conversa, um diálogo com a sociedade organizada, os vários segmentos que pensam sobre Salvador, e o tempo é necessário. No seu caso, por exemplo, Robinson, você é pré-candidato do PT numa federação que envolve PV e PCdoB. O PCdoB tem a deputada Olívia Santana como uma possível candidata também. Como é que está o diálogo nessa federação? O PT com PV, PCdoB estão buscando esse entendimento ou também está difícil? Está muito bem colocado o debate com o presidente Éden, com o presidente Davidson e Ivanilson, dos três partidos que compõem. E há uma tese que o candidato em Salvador seja o candidato da federação. Por que essa tese? Porque esses três partidos têm 7 vereadores na Câmara Municipal, têm as maiores votações de deputados estaduais e federais somados na eleição passada, têm juntos uma presença majoritária nos movimentos sociais da cidade, seja o movimento sindical de mulheres, as pessoas que fazem parte da luta política na cidade. E, além disso, é o grupo que tem o PT, que é o partido do presidente Lula, que é o partido do governador Jerônimo, que é o 13. Então, nós advogamos e reivindicamos a liderança aqui em Salvador, porque enxergamos na federação e no PT o principal movimento político da base do governador. Como em outra cidade, naturalmente é outro partido. Você pergunta Ilhéus. Ilhéus é o PSD com o Marão, o prefeito que comanda. Então é natural que o PSD lidere o processo em Ilhéus. Então nós estamos buscando a naturalidade das forças políticas enraizadas em cada cidade e a elas sejam delegados a responsabilidade de conduzir o processo político. Na federação, como você falou, tem o meu nome, tem o nome de Olívia, mas entre nós haverá sim uma síntese se for dada essa responsabilidade à federação. Já tem alguns consensos entre os pré-candidatos, deputado?
todos acham que tem que ser uma candidatura só da base, ao contrário da tática eleitoral do grupo em eleições anteriores. Um outro consenso entre os pré-candidatos até aqui é que todos dizem a mesma coisa. Só eu tenho condições de derrotar Bruno Reis. Como é que desempata esse jogo? Não, eu creio que quem vai ganhar a eleição para o time de Lula e Jerônimo é a unidade do grupo. Porque nós tivemos duas experiências em 16 e 20, que o grupo saiu fragmentado. Todo pulverizado, né? E a população não identificou um polo com uma densidade política 16, eleitoral. 20, 2012 ou 8 também, teve várias candidaturas à base. Mas 8 e 12 teve candidaturas nucleares em torno de Walter Pinheiro e Nelson Pellegrino, respectivamente. Mesmo que tivessem outras candidaturas, mas essas tinham uma densidade política eleitoral de frente. As 16 e 20 pulverizadas. Então eu creio que é importante esse sinal para a população, porque ele vai dizer, ali está o time de Lula, ali está o time de Jerônimo, ali está o polo alternativo na cidade. Mas eu queria também dizer a vocês que é importante ter um programa para Salvador. Salvador estagnou nos últimos 12 anos. Vocês viram os dados do IBGE, que Salvador perdeu a condição de primeira capital do Nordeste, que sempre foi, desde os 500 anos da sua existência até hoje, para Fortaleza. E também perdeu economicamente. O PIB de Salvador caiu, despencou do 15º PIB industrial para o 39º nos últimos 8 anos. Isso fruto de um modelo implantado pelo grupo que está aí, que transformou a prefeitura numa máquina de arrecadação. O senhor fala em programa, a importância de um programa. O PT já tem um programa para Salvador? Nós já abrimos um debate com as zonais. Esse final de semana, inclusive, vamos fazer 2 plenárias, uma em Mussurunga e outra no centro da cidade, com todos os militantes que moram, residem ou têm trabalho político nessas regiões. E vamos rodar toda Salvador para ouvir contribuições. Porque Salvador perdeu 257 mil habitantes. Por que as pessoas saem de Salvador? A busca de novas oportunidades. E precisa de um novo modelo que desonere o setor produtivo da cidade para dar competitividade. Os investimentos estão indo para Fortaleza e para Recife e não estão vindo para Salvador. Mas ainda em relação a essas articulações políticas, em torno da definição de um nome para as eleições do ano que vem, a gente tem visto aqui agora, por exemplo, o vice-governador Geraldo Júnior, que num primeiro momento muita gente apostou, não, essa pré-candidatura naufragou, mas parece que não, que ele está se vendo já com uma força maior, que poderia ser sim essa saída do consenso. O senhor concorda de que Geraldo Júnior ressurge neste momento com uma força maior? Eu creio que o jogo interno das definições está empatado. Não tem como você mensurar quem é que tem uma força maior, quem tem uma força menor. São excelentes nomes, como foi citado aqui, candidaturas que têm atributos diferentes. Na federação é um perfil de candidatura de esquerda, candidatura que representa essa ideologia na sociedade. Tem outros, dentro da base do governador, de centro-direita, que são perfis apresentados. Então, eu não vejo nenhuma tendência de fortalecimento para nenhum dos pré-candidatos. O que eu vejo é que os partidos estão montando essa decisão olhando o tabuleiro todo do Estado. Porque como nós fazemos parte de uma coligação ampla e tem interesses políticos e eleitorais em todos os 417 municípios. Mas falando aqui na tática apontada, pelo menos nos encontros de tática eleitoral que o partido já fez, há uma definição de priorizar cidades grandes e médias, onde o grupo perdeu na eleição passada, mesmo elegendo o governador Jerônimo Rodrigues. Como é que o PT vai fazer essas composições? Considerando as 3 maiores, por exemplo, Salvador, o PT reivindica a cabeça. Feira de Santana, o PT reivindica a cabeça. Vitória da Conquista, o PT reivindica a cabeça. Dá para afirmar a liderança nas 3 principais cidades e outras também de médio e grande porte para o padrão das cidades baianas e ainda assim manter essa unidade na base, deputado? Porque a conta
de 3, né? A conta são de 40 cidades que nós estamos organizando a disputa. Tem essas 3 como exemplo, porque são as maiores. Mas eu vou te citar várias que o PT não está na frente, como Ilhéus, como Itabuna, como Guanambi. Mas Ilhéus e Itabuna, nesse caso, são 2 prefeituras que o grupo está no poder. O grupo tem as prefeituras hoje, diferente de Guanambi. Que está na oposição. Isso. O que está se discutindo é qual é, dentro da base, a força política que tem maior densidade de apresentar a candidatura, porque essa variável tem que ser levada sempre em conta, porque não adianta você fazer uma distribuição que equilibra a correlação de forças dos partidos internamente, mas para a sociedade ela não vê a seu representante escolhido por esse grupo, pela base do governador Jerônimo. No caso de Salvador, é o argumento que eu estou apresentando aqui. Por que o PT e a federação reivindicam? Porque tem a maior presença institucional, tem 7 vereadores na Câmara, tem as maiores votações na cidade, tem um movimento social, tem uma identificação com Lula e Jerônimo. Nós reivindicamos por isso que não há uma candidatura natural em Salvador. É diferente de alguns lugares que você falou. Feira de Santana, há uma naturalidade por um acúmulo do deputado federal Zé Neto. Camaçari há uma naturalidade pela história do secretário Luiz Caetano. Então, nesses casos, se impõe, né, ao conjunto dos partidos, os requisitos que eu estou falando aqui já estão materializados em um nome. Vou fazer uma pergunta aqui. Vai lá, Ernesto, vai lá. Tem especulações que estão aí na imprensa, nos blogs, nas colunas políticas, de que haveria já uma sinalização de recuo da sua candidatura. Isso existe? Você tá Intriga da oposição. Deve ser plantado pela turma de Bruno e Assemi Neto. Estão preocupados, então, com a possibilidade de firmar essa sua candidatura? Claro que eles temem. O adversário que eles temem é o adversário do 13. Porque é quem derrotou o grupo deles 5 vezes no Estado e que demonstrou competitividade nas disputas e busca reposicionar-se em Salvador. Você faz essa leitura a partir da entrevista que o ex-prefeito Assemi Neto deu recentemente? Não, eu já afirmava isso antes, né? Essa sempre foi a minha convicção, porque eu ando na periferia de Salvador, eu ando nos bairros de Salvador. E lá, quando as pessoas me identificam com o presidente Lula, em especial com o 13, com a Estrela, com o Jerônimo, com Lula e Wagner, há uma empatia, há uma adesão, uma identidade desse povo pobre, desse povo negro da nossa cidade com o PT e com o 13. É por isso que eles temem esse enfrentamento, porque sabem que uma candidatura do PT representando a federação e representando a base do governo, vai ter, no mínimo, os 35% dos votos que o governador Jerônimo teve aqui em Salvador na eleição passada. Então, essa é a base da disputa. E esses 35% pode subir e avançar e fazer uma virada em um favoritismo que eles alardeiam da mesma forma na eleição passada. Então, eles temem esse enfrentamento. Agora, para a gente encerrar, deputado, esse prazo de 1 ano é muito longo, não? Por mais que grande parte da população não esteja com a eleição na cabeça, qual seria o prazo ideal para chegar a esse consenso, a esse nome unificado, para que, de fato, tenha uma candidatura marchando com um norte mais definido? Eu creio que 1 ano é um prazo adequado para a gente organizar um programa e construir uma oposição. O próprio governador disse que quer logo essa definição, né? Está chegando o prazo dele de 1 ano. O atual grupo colocou Salvador na 2ª divisão. Perdeu para Fortaleza e, se não abrir o olho, vai botar na 3ª, vai perder para Recife. Eu até consulto quem está nos ouvindo, que tem carro ou moto, quem é que não tomou uma multa nessa cidade. Fizeram uma indústria de multa em Salvador para poder só a máquina dar arrecadação e não transforma isso em serviços públicos de qualidade. Mais de 1 milhão de pessoas não tem cobertura de atenção básica em Salvador. Significa que não tem um posto de saúde, não tem um médico, não tem um enfermeiro, não tem um agente comunitário. Não tem pré-escola na cidade, não tem creche construída pelo poder público. Então, Salvador é uma cidade cara, que não atrai investimentos, com desemprego em alta, migração da população para outras cidades e não presta serviços públicos a quem mora aqui. Então, esse modelo tem que ser substituído.
nós temos que apresentar um programa alternativo, e um ano é um tempo adequado para a gente fazer esse debate com a população, para fazer uma mudança em Salvador, aproveitar os novos ventos que estão no Brasil. O grupo que está aí passa o tempo todo hostilizando o governador e hostilizando o presidente Lula, isolando institucionalmente Salvador. E Salvador precisa, essa janela de oportunidade, ser aproveitada pela cidade para trazer mais recursos do PAC, para ter mais agenda e programas para o governo do estado, para pedir mais parcerias, e não o isolamento que o grupo que comanda a cidade tem feito no último período. Deputado estadual Robinson Almeida, do PT, conosco aqui. Muito obrigado, boa sorte nessa empreitada e até uma próxima, então. Espero quando vir aqui já tenha a decisão e você não cobre mais, que já está tarde. E com esse sorriso no rosto aí, que seja seu nome, né? Tomara que essa missão venha para mim, porque farei com muito gosto, com muita decisão, empenho e responsabilidade. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agora 8h51 na Tarde FM.